Igrejas em células, um modelo dos últimos tempos. Esse estudo visa abordar este tema de forma um pouco mais profunda, não questionando apenas as células em si, mas o que pode estar por trás das células. Parece que alastrou-se no seio das igrejas tradicionais esse método ou estratégia de transformar as igrejas em células, visando o aumento de adeptos ou frequentadores desses pequenos grupos, e consequentemente das igrejas locais. Ter uma igreja cheia é o sonho de todo pastor, não há nada de errado nisso. Todavia, é importante avaliar os motivos, por parte dos pastores e líderes, dos membros que as frequentam a partir desse modelo, e também os meios para que esse fim seja alcançado. Eu falo com foco nas igrejas tradicionais porque esse modelo já vem sendo implantado e usado pelas igrejas modernas, de maioria neopentecostal desde os anos 80. Por mais que os novos adeptos neguem, o fato é que todos os movimentos de igrejas em células atuais, como MDA, DNA, M12 e etc., têm origem no movimento G12, que surgiu nos anos 80, por um pastor colombiano chamado César Castellanos, sendo este influenciado pelo pastor coreano David Paul Yong-Cho, apesar deste negar ter criado as igrejas em células e se dizer contrário a este modelo. Um adendo é que Yong-Cho teria sido condenado a 3 anos de prisão e multa por fraude nas finanças de sua igreja, do Evangelho Pleno de Yoido, em 2014, segundo o site gospelmais.com.br. Aqui no Brasil teve por cabeça desse movimento a apóstola Valnice Milhome e o ex-pastor batista e hoje apóstolo René Terra Nova. Valnice foi a primeira mulher batista consagrada pastora em 1993, a primeira a ter um programa de TV no Brasil no final de 1989 e início de 1990, e criou certa polêmica ao profetizar que Jesus iria voltar em um sábado de 2007. Já o apóstolo consagrou sua própria mãe como apóstola matriarca do útero profético. Isso mesmo, apóstola matriarca do útero profético. Esses são os precursores do modelo da visão em células no Brasil. Esse modelo recebeu bastante crítica no início, no final dos anos 90, por parte das igrejas e líderes conservadores, fazendo frear, de certa forma, a onda que começava a invadir as igrejas. Contudo, os anos se passaram, a tal visão continuou e as igrejas tradicionais começaram a se interessar e a olhar com outros olhos para esse modelo eclesiástico em células, apenas mudando algumas coisas, dando outros nomes, incluindo outras práticas para serem aceitos pelos mais conservadores. No fundo, a essência é a mesma. Preocupam-se mais com a quantidade do que com a qualidade. Acabam caindo no pragmatismo religioso, onde os fins justificam os meios. O fim é ter as igrejas superlotadas de membros, o que logicamente aumenta a renda financeira das igrejas e, consequentemente, de seus pastores e líderes. É um caminho perigoso, pois cria-se uma tendência de trilhar-se caminhos mais fáceis para a consecução de pretensos bons resultados. Nesse caso, o que funcionar melhor é o certo, sem muito compromisso com princípios ou valores. No campo da moral, o pragmatismo se relaciona bastante com o hedonismo, centrado na busca do prazer, e o utilitarismo, que visa, segundo Jeremy Bentham, a maior felicidade possível para o maior número de pessoas. Essas igrejas em células geralmente passam a ter uma infinidade de atividades de domingo a domingo, não de estudo da palavra, de orações, mas de tentativas de manter seus membros sempre ocupados dentro dos seus cargos, que vão sendo criados à medida em que o bolo cresce. Essas atividades acabam sufocando as atividades básicas da igreja, sendo muitas vezes colocadas juntas no mesmo horário para fazer minguar as mais tradicionais, como por exemplo a escola bíblica dominical. Na verdade,
a maioria das igrejas em células acabam por destruir e fazer morrer as classes de ABD. Isso cria um vácuo no ensino dos jovens, adolescentes e adultos que se convertem, pois eles não têm uma noção sistemática da Bíblia, pois são estudados livros de pastores que têm a visão multiplicadora, ou se não, é repetida a pregação de domingo nas reuniões dos pequenos grupos, multiplicadores ou PGs ou PGMs. E o pior é que essas mensagens são geralmente aguadas, com pouco fundamento bíblico, e dificilmente os pastores trabalham com sequências de estudo bíblico, e quando as fazem, nunca é de forma expositiva, mas sempre temática, adaptando os textos ao tema já pré-estabelecido há meses. Atualmente temos muitos pastores adotando o encabeção desse modelo, e inclusive oferecendo até cursos para a implementação dessa visão em suas igrejas, principalmente dentro das igrejas batistas. Uma dessas igrejas é a Igreja Central de Belo Horizonte, que na figura do pastor Paulo Mazzoni criou uma nova nomenclatura chamada de DNA, onde eles ministram cursos para transformar uma igreja tradicional em uma igreja de líderes. Aliás, o que mais se fala nessas igrejas é sobre líderes e liderança. Para eles, cada membro de uma célula é um líder exponencial. É basicamente uma visão empresarial da igreja, como se a igreja fosse um empreendedorismo e que precisa dar certo. Para isso, eles estimulam intensivamente o crescimento das células ou PGs para multiplicar e levantam líderes e líderes dos líderes e supervisores de líderes e vão criando concorrências entre as células, levando a membresia a intrigas e divisões. Isso acaba gerando mais vaidade nas pessoas, nos líderes, na maioria, que por sua vez também quer ser líder de célula. O ensino para estas lideranças espiritualmente falando é precário. Um curso de formação de líderes ou uma escola de profetas é tida como o suficiente para abrir um pequeno grupo. O ensino é raso, dependente do esboço esmiuçado do pastor. Não é apresentado nenhuma técnica de estudo bíblico indutivo, ou então de solução de conflitos, ou mesmo um estudo sistemático da Bíblia. Um dos seus lemas é: cada crente um ministro, cada casa uma igreja. Eles só esquecem de dizer que na igreja primitiva, a qual eles usam para dar início à explicação do porquê desse modelo, não se cobravam dízimos. Eram ofertas voluntárias e todos repartiam entre si para que a ninguém faltasse e a ninguém sobrepujasse o que podia ser doado. Além do mais, faz-se necessário pontuar o contexto histórico da época, em que os cristãos estavam sendo perseguidos por Roma e também pelo sistema religioso judaico, dentre eles os fariseus e os saduceus, por pelo menos 3 séculos depois de Cristo, até que em 313 Constantino I chegasse ao poder e legalizasse a religião cristã como sendo a oficial do governo, por meio do Edito de Milão, iniciando o fim da perseguição, mas ao mesmo tempo introduzindo uma série de heresias gradativamente. É importante salientar que não é do interesse desse estudo criticar ou menosprezar as pessoas dos líderes de células ou PGs, nem tampouco seus membros, que em boa parte dos casos são pessoas de boas intenções e que querem apenas servir a Deus de alguma forma. A proposta, entretanto, é analisar e expor este modelo de forma um pouco mais profunda, as origens e o que pode estar por detrás dessa aparente reforma eclesiológica. O avivamento nos tempos do fim. Outro tópico. Uma contradição. Um dos maiores sinais do fim dos tempos seria o ajuntamento de todo o povo de Israel em sua terra, vindos de todas as partes do mundo, os quais foram espalhados pelo próprio Deus, mas que ele mesmo prometeu ajuntá-los novamente nos últimos dias. Pois bem, Israel tornou-se nação num só dia, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, e do decreto da partilha da região da Palestina, pela Resolução 181, votada pela ONU em 29 de novembro de 1947. Isaías 66.8 faz alusão
a este dia. Votação essa que foi presidida pelo brasileiro Oswald Aranha. Isto posto, temos pouco mais de 70 anos da formação do Estado de Israel, que como uma figueira floresceu e dá muitos frutos. Parece que os pastores ignoram este fato, ou fazem de propósito, ou por ignorância, pois pregam um avivamento justamente quando a Bíblia diz que a iniquidade iria se multiplicar e que o amor iria esfriar, que surgiriam muitos falsos profetas e que haveriam guerras e rumores de guerras, num tempo confuso onde a ciência se multiplicaria, e justamente nesse tempo que uma classe de pastores e igrejas pregam um novo avivamento. E para isso tentam de todas as formas forçar um avivamento, mas de forma errada e no sentido contrário, já que o avivamento parte de Deus para o homem, quando Ele quer. Deus não iria agora contra a sua própria palavra. Essa questão acaba caindo ou respingando nas igrejas em células, usando do pragmatismo para alcançar seus fins, usando como pano de fundo, em sua maioria, a questão do avivamento, não apenas na igreja, como também no Brasil. Não obstante, essas igrejas são as que, por não quererem mais serem tradicionais, abrem as portas para o mundanismo, trazendo festas pagãs, com nomes adaptados para a aceitação da membresia, ou transformando a estrutura e a aparência dos templos para não se parecerem mais com uma igreja. Pintam-na de preto por dentro e por fora, trazendo um ambiente que lembra boates, ou casas de show, ou clubes de motociclistas, além de alterarem os nomes das igrejas para projetos, comunidades, church derivados. É preciso lembrar, a palavra de Deus não mudou. Ainda é a mesma que traz à tona o estado miserável do ser humano, que aponta os pecados e alerta para as condenações do homem pelos seus atos, que mostra e exalta um Deus justo e fiel e de amor, que enviou seu único filho para o sacrifício pela humanidade, que perdoa e restaura o que está com a vida destruída, mediante sincero arrependimento. Todavia, não custa lembrar que ele é também o justo juiz, que vinga o seu povo, os justificados por Cristo, e que se ira terrivelmente. Basta lembrar de Sodoma e Gomorra, e do dilúvio, e de tudo que ocorreu com o povo de Israel. Deus deve ser amado e respeitado, adorado e temido. Não se vê hoje o temor de Deus nas pessoas. Não há qualquer sentimento de respeito ou temor do que Deus possa achar ou fazer mediante as atitudes da sociedade atual, a começar pelos líderes religiosos cristãos. Pregação não é stand-up, nem animação de auditório. Culto não é show. Igreja não é boate, nem barbearias modernas. Não nos conformemos com as influências filosóficas desses tempos pós-modernos. Deus continua dizendo: prega a palavra. Preguemos, pois, o que as pessoas precisam ouvir e não o que elas gostam de ouvir.